Oi, o Sensações está começando agora. No programa de hoje, vamos falar sobre o direito de imagem, direito autoral, conteúdos ofensivos na internet. O advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Fernando Moncal, vai explicar quais são as obras que têm uso protegido e que, para serem utilizadas, têm que ter a autorização do autor e o pagamento pelo uso. Ele vai falar também sobre a diferença entre obra e ideia. Na internet, por exemplo, a obra é protegida, a ideia não. Calúnia, injúria e difamação são crimes contra a honra do cidadão. Estão previstos no Código Penal. E quando praticados pela internet, quais são as penas? Vamos conversar sobre esses crimes com o advogado Luciano Saldanha Coelho e saber quando é que uma pessoa pode recorrer à justiça para tirar da rede um conteúdo que a pessoa acha ofensivo a ela. A escritora Lívia Garcia Rosa está lançando Faces, um livro onde conta histórias que nasceram do que ela escreve e do que ela lê na internet, nas chamadas mídias sociais, Twitter, Facebook, Orkut. Vamos conversar com o fotógrafo Frederico Mendes sobre o trabalho dos fotógrafos, dos paparazzos, direitos sobre as fotos, principalmente as fotos da intimidade das chamadas celebridades. Frederico tem mais de 40 anos de carreira, já fotografou muita gente famosa para 1000 lugares diferentes. Hoje é dia da música popular brasileira. Vamos conversar com o jornalista Hugo Sukman sobre o livro que ele está lançando, Histórias Paralelas, 50 anos de música brasileira. E vamos o problema é que você acaba unificando na questão do controle social, né? Ou seja, especialmente quando você tem um problema que diz respeito a terrorismo, ou seja, você tem então um medo, ou seja, a pessoa está sendo filmada, estão tirando foto, o que será que estão fazendo? Então aí você começa o Estado ele tem o poder, né, aquele poder de controle, e a questão técnica ela vai se desenvolvendo. Então, isso se torna não só um problema para a pessoa, mas acaba virando um problema social mesmo. Olha, desculpe. Mas afinal, pode ou não pode? Isso não é nada do que vocês estão falando perto do que nós vivemos, qualquer pessoa com mais de 50 anos, que foi durante a ditadura militar, entende? Eu várias vezes fui detido por estar fotografando na rua. Primeiro que eu era cabeludo, usava barba, quer dizer, uso até hoje, e às vezes eu estava fazendo uma foto na rua de uma pessoa e, por acaso, atrás tinha um banco ou uma instalação militar, eu ia preso por causa disso, quer dizer, detido, até explicar que não, olha, mostrar a credencial de jornalista, que também não era uma grande garantia, não, pelo contrário. Era uma péssima. Era uma péssima. Mas o grande problema, você citou esse exemplo, mas não são poucos os casos de prisão ilegal em Guantánamo. Ou seja, ali todos estão presos. Quantos ali efetivamente são terroristas e quantos não são? Mas como Guantánamo é um terreno americano e dentro de todas as leis que foram elaboradas depois de 11 de setembro, né, quer dizer... Você tem uma justiça paralela, na verdade, né? Ou seja, então, o que é pior? Ou seja, você tem uma justiça para o cidadão americano e uma justiça para os terroristas, entre aspas. Então, quem são os terroristas? Esse que é o grande problema. Então, eles são presos e quais aqueles que efetivamente não são terroristas e que não têm a possibilidade de fazer prova disso diante de um processo que não garante o mínimo de defesa. Essa que é a questão. Esse caso, né, Luciano, até é curioso porque, trazendo aqui de volta para as questões de internet, né, a gente vive muito, até quando a gente fala de direito criminal, elaboração de leis muito nessa política da emergência, do medo, né? Precisamos combater algum mal que está se alastrando. Sem dúvida. E a gente tem discussões agora desse tipo com relação à internet e crimes virtuais, né? Então, existe uma espécie de euforia, especialmente quando tiveram esses pequenos problemas com sites governamentais que foram tirados do ar ou invadidos, né, como disseram. E aí existe aquele regime de emergência, precisamos dar uma resposta enérgica e o Poder Legislativo muitas vezes acaba avançando nas liberdades do cidadão, só criando regras que permitem todo tipo de abuso, né? Por parte do poder de repressão do Estado. Então, o Estado acaba tendo muitos elementos para reprimir, inclusive aquilo que não é o objetivo da lei, que são condutas que a gente diria que são legais. Por exemplo, tirar uma foto de uma instalação militar. Isso não deveria ser proibido em situação alguma. Tem coisas que eu concordo, por exemplo, eu dou vários workshops de fotografia no Brasil e no mundo, e eu sempre aconselho os alunos a sempre que fotografar uma criança, antes não esquecer de pedir autorização para o pai.
Por isso é uma coisa muito séria. Com certeza. Verdade. Quer dizer, Mas então... no fora do Brasil, a criança pode aparecer. Não, eu Esse é acho um que caminho, eles um mandam pro recurso para juiz. você. E você tem a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, ou seja, então, nesse caso, quanto maior o número de informações que você conseguir, melhor. Porque você vai fazer uma notícia de crime informando o que houve, um crime de calúnia, injúria ou difamação, e, no caso, você conseguindo levantar todas essas informações, isso facilita para a polícia, né? Porque a polícia ela tem que investigar, apurar o quê? Se efetivamente houve o crime e a autoria do crime. Porque não adianta você conseguir apurar, determinar o crime, se você não chega ao autor do crime. Então, aí, a importância dessas informações. De achar o IP, de achar o provedor, de achar a pessoa. Exatamente. Exatamente. Embora Mas eu já vi um documento, assim, que a pessoa foi ofendida, entrou na justiça, não sei por que caminhos, eu vi só o papel. Eu sabia que ela estava ofendida por uma outra, veio um papel e o papel estava lá, o IP tal, o endereço, o nome, não sei o que, não sei o que lá. E conseguiu chegar? Chegou, estava lá, claríssimo. Então, porque às vezes também... Por isso que eu vi, porque os amigos todos entraram, porque eram pessoas que se conheciam. Então os amigos comuns falavam, deixa disso, não sei o quê. Para saber se o processo andaria ou não, entendeu? E tá aí que eu não sei se o processo andou ou não. Mas eu vi o papel do juiz, não sei o que lá, que vara, não sei o que, dizendo o IP da pessoa procurar, perguntada, citada, etc. é esse. Você tem uma delegacia para isso. Né? Você tem uma delegacia, então aparece tudo. Exatamente para apurar esse tipo de crime. E quando a ofensa é assim, no jornal ou na vida real? Na verdade, hoje você não tem mais hoje você não tem mais a lei de imprensa. Hoje é tudo o Código Penal. Então, na verdade, você legisla sobre a mesma coisa, ou seja, você não tem uma lei específica para isso. Calúnia, injúria e difamação, né, seja pela imprensa, seja no real, se pela imprensa, a mesma sendo coisa. na vida dos comuns. É normal, ou seja, é o Código Penal. E dá em alguma coisa? Dá, claro. Só não vai preso, né? Porque é o tipo que não é nem o objetivo do legislador. Paga a cesta básica? Tem a pena alternativa, a cesta básica, prestação de serviço à comunidade, multa. Então, a pessoa acaba, ela se expõe a isso. Então, a pessoa ser condenada já é já é algo muito ruim. E, além de tudo, você tem a questão também da indenização, danos morais. Né? Isso daí também é uma coisa muito ruim para a pessoa. Não só a parte criminal, ou seja, não só uma condenação, mas também... A parte do bolso, né? Exatamente. Vai doer ali no bolso. E injúria também? O que é injúria? Injúria, você tem 3 tipos de crime contra a honra. Calúnia, difamação e injúria. Né? A calúnia, você está imputando um fato falso que é definido como crime. A difamação, ela muda, porque você está imputando um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas não é crime. Né? Ou seja, então, nesses dois, calúnia e difamação, você tem essa imputação de fato. No caso da injúria, é um juízo de valor. Ou seja, se você falar que a Leda pegou agora minha carteira, ou seja, é um fato que eu estou imputando a você. Né? Então, nesse caso, há uma calúnia, que é falso. Você realmente não subtraiu a minha carteira. Nem sabia que eu tinha nem sabia. Mas se eu falar fulano é ladrão, nesse caso é injúria. Eu não estou imputando um fato a ele. Eu não estou dizendo que ele praticou um fato. Estou dizendo que ele é ladrão. Nesse caso, é injúria. Injúria. E nesse caso de você me acusar de pegar sua carteira, é o que? Calúnia? Calúnia, exatamente. Por quê? Porque eu estou atribuindo um fato, você pega minha carteira, esse fato é falso, e é definido como um crime, que é furto. Eu não peguei a carteira dele, nem sabia que ele tinha carteira. Pode procurar essa carteira. Agora apresente essa carteira. Não vai me difamar. Caluniar. Então, calúnia pode ser você falando mal do outro, qualquer coisa. Não, você está dizendo que ela praticou algum fato, só que é falso. E é definido como crime. Falsa. E que é definido como crime. A difamação, você está imputando um fato que não é crime e que pode ser falso ou verdadeiro. Ou seja, pode ser verdadeiro também. Mas não é crime. Não é crime, mas pode ser verdadeiro. Então, às vezes, as pessoas elas confundem. Não, mas fulano fez isso, sim. Uma música da nossa música popular,
Porque eu estou procurando uma coisa que se possa servir de exemplo, eu não estou achando, mas me lembrei daquele... Não tem uma música que fala assim, não dá bom dia... rico, não dá bom dia Fala preto. com pobre, não dá mão a preto, tem. Não, Do Billy Blanco, não fala com Não pobre. não dá a mão a pobre. Não fala com preto, não Fala carrega com embrulho. preto, não carrega embrulho. Se você Banca fala... do Distintos. Banca do Distintos. Que sucesso de Dolores Duran, né? É bárbaro isso. Se for uma coisa dessa, a pessoa imputar a outra, ou falar da outra, sei lá, falo a respeito do Luciano, pronto, já que você inventou a história da carteira, eu vou falar de você. O Luciano não dá bom dia, como é que é mesmo? Não dá bom dia pobre, não carrega embrulho. Não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. Isso. Esse fato é crime. Não é crime. Não é crime. Então é difamação. E pode ser verdadeiro. É verídico. E é verídico, mesmo sendo verídico, caracteriza crime. Era um frequentador do Beco das Garrafas. Porque a calúnia é interessante. Olha, explicando a música do Billy Blanco. Porque é interessante, porque a calúnia, nesse momento... Isso é uma calúnia, não, isso é uma difamação. No caso é difamação. Não, mas a história é boa, porque é o seguinte, era um frequentador que ia sozinho, ninguém conhecia, e ele pedia músicas para Dolores Duran cantar. Pede para Negrinha cantar não sei o quê, pede para Negrinha cantar não sei o quê. E ele vinha com o motorista, e o motorista segurava as coisas dele, né? Era um homem muito snob, provavelmente, né? É, muito. E aí o Fora de moda, inclusive. Não, mas assim... Pois é, naquela época também, poucos, até que chamou atenção. E aí o Billy Blanco fez, inspirado nele, Mas essa no música. caso não houve Não há identificação. de difamar. Aí no caso não Não, sim, mas se a pessoa inventa uma coisa dessa, Não, porque eu me lembrei dessa música e não pegava pra ninguém, entendeu? Objetivamente sim. No caso da calúnia... Inventa uma coisa, não fala com pobre. Ou não dá mão a preto. Ele não falou com fulano naquele pobre, dia. não dá mão a preto. Isso é uma difamação. E não é crime? É crime. Ah, bom. É crime. E mesmo que seja verdadeiro. Porque as pessoas falam, não, mas realmente isso aconteceu. No caso da difamação, não exclui, né, o crime. No caso da calúnia, não. Se eu demonstro que realmente você subtrai a minha carteira, Ele então insiste nisso. eu não estou cometendo crime. Não, a gente tem que provar essa carteira. Tem que provar pra todo mundo. Cadê essa carteira? Daqui. Ah, bom, a carteira está ali. Muito bem. Então é assim, é isso. É isso. E dá em alguma coisa? Entra-se com processo? Entra com processo. Quer dizer, a Dolores Duran poderia ter processado esse senhor. No caso aí, eu até excluiria como advogado de defesa, eu diria que não houve um ânimo de difamar, então... Ele só era racista. E nos anos 50... Ele falava negrinha. Isso Era comum, né? Mas hoje em dia seria. Mais comum. Hoje em dia seria crime. Mas seria um crime de racismo? A gente depende da relação, porque às vezes falar negrinha, não sei o que, às vezes adora, uma mania, não gosta, entendeu? Tudo é uma questão de você entender. Mas hoje como seria isso? Não, poderia ser. No Tudo é uma questão. que dá, na verdade, na hora que você tem, dom. exatamente, na hora que você tem um processo, tudo está aberto. Depende da interpretação. Você vai ter uma acusação que vai dizer isso, que não conhecia, que não sei o quê. E a defesa que pode dizer o contrário. Não. Era grande amiga, maravilhosa. E vocês é que não sabiam, mas a prova está aqui. Então, no final das contas, você tem uma questão de interpretação da norma e também da prova. Eu acho que aí a questão fundamental é a prova. O que importa não é o fato. O que importa é a prova do fato. Se a pessoa comete crime, mas não tem prova, o que acontece? Nada. Em compensação, se a pessoa não comete crime e você tem uma prova falsa, essa pessoa ela vai ser condenada injustamente. Nesses casos, Leda, isso tudo traz muitas questões em relação à liberdade de expressão, né? Então, por exemplo, a gente tem discussões hoje no Congresso se a gente deve criminalizar a homofobia, né? Então, você atribuir o fato de ser gay a alguém. Isso deve ser crime ou não deve? E aí você tem milhares de discussões sobre isso, obviamente, aqueles grupos... Esse assunto não pode nem começar, senão não tem 5 programas para terminar. Mas assim, Quanto a essa questão da música popular brasileira, o Hugo deve lembrar, um dos refrões mais bonitos que a gente, que é Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia. Hoje em dia seria impensável. Hoje em dia vocês analisaram isso do ponto de vista fonético, como é lindo, qual é o pente que te penteia. É um puro samba, né? Lindo. Mas se você hoje em dia, Elis não cantaria com o Jair. Que ela fala aí, negão, então, tinha que falar, fala aí. Não, mas negão é carinhoso. Né? E a música ele já tinha uma certa ironia, né? Já tinha uma brincadeira. Eles se permitiam... Essa brincadeira. Já então tinha, depende do tom. Então a coisa é mais pessoal ainda. É. Né? Porque depende do jeito. Por exemplo, a Dadá.
grande cozinheira baiana, negona, maravilhosa. Ela chama todo mundo de negão. Eu já vi a Mas o Tatá negão chamar de é negão, carinhoso. Claro. suecos do tamanho do Frederico Mendes, mais claros que ele, louríssimos. E ela é negão, e o cara... Claro. Aquele negão ali não era, entendeu, o negona. Aí é questão da língua, né? Do peso da... Do jeito de falar. É importante... Da entonação, olha que Não, mas coisa o que é interessante é que, complexa, se você analisar com o idioma inglês, negro, vamos supor, o nigger é o pior palavrão que se... O nigger, né? Quer dizer, que seria o negro. Enquanto que o black é legal e o preto aqui é um jogo de oposto. Não, mas entre eles se chamam de nigger, isso aí pode. Não, né? mas aí é... Já com a ironia, com a... questão... É que nem eles adoram chamar o motherfucker, entende? Sabe? Quer dizer, a questão, então, não é, no final das contas, acaba não sendo objetiva, e sim subjetiva. Qual a intenção que você teve naquele momento? Então... E é verdade porque, na verdade, o peso está na intenção. Enquanto essa história de homofobia... Quando a intenção... Tem uma coisa que eu acho que é bastante interessante da gente pensar com relação à liberdade de expressão, que é o seguinte: esses grupos que se sentem ofendidos com determinados tipos de xingamento ou de ofensa, eles têm toda a razão de querer contestar e criminalizar ou querer que essas condutas sejam proibidas por lei. Mas tem um efeito reverso da moeda, né? Então, por exemplo... essa questão a gente citou no começo do programa, da mulambada, né? Onde você fala xingar os outros ou atribuir com uma conotação negativa essa ideia de mulambo. Isso permitiu, só porque isso acontece na vida real, que permitiu que a gente trouxesse a problematização aqui em relação a questões de racismo e etc. Então, do ponto de vista da liberdade de expressão... A mesa dela, Zuckerman, cadê seu livro? Onde é que eu botei ele? Aqui. Nas melhores casas do ramo, todos os livros, certo? E o espetáculo da Sura no Sesc de Copacabana. Agradecendo a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo, lembrando que a reprise é 2h mesmo. Avisa todo mundo que você conhece, tá? Que fica acordado essa hora. Boa tarde, boa noite, até amanhã. Se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.